Vamos lá, gente. Vamos continuando aqui com a nossa leitura, A República de Platão, onde Platão desenvolve o seu pensamento, o seu raciocínio pela boca de Sócrates, onde se discute o que seria o melhor para uma cidade. Formar um governante segundo o molde dessa sociedade ou não, e imaginando que seria esta a ideia, é o que se daria, o que se faria para esse futuro governante em termos de preparação. Então é isso que nós estamos examinando neste momento e vou começar a leitura no item 396A até o E. Beleza? Vamos continuando? E, claro, vou fazendo uma ou outra interpolação sobre um ou outro pensamento que vai ocorrendo. Eu acho que isso melhora bastante a nossa leitura. Vamos lá? Continuando, então. Nem homens perversos e covardes, me parece, que fazem o contrário do que há pouco dissemos, que falam mal e troçam uns dos outros e dizem coisas vergonhosas, tanto quanto estão embriagados como sóbrios, e toda espécie de erros que tais pessoas cometem em palavras e em ações contra si mesmos e contra os outros. Entendo ainda que não devem habituar-se a assemelhar-se aos loucos em palavras nem em atos, pois devem conhecer-se os loucos e os maus, homens ou mulheres, mas não fazer nem imitar nada que seja deles. É assim mesmo. Pois bem, prossegui. Deverão eles imitar os ferreiros ou quaisquer outros artífices, os remadores das triremes ou os seus capitães, ou qualquer outra coisa referente a estas profissões? E como poderia ser isso, se nem sequer lhes é lícito aplicarem-se qualquer desses ofícios? E o relinchar dos cavalos, o mugir dos touros, o murmúrio dos rios, o bramir do mar, os trovões e todos os ruídos dessa espécie, acaso deverão imitá-los? Mas é que lhes foi proibido estarem loucos ou imitar a loucura. Ora, pois, se eu percebo o que dizes, há uma maneira de falar e de narrar pela qual se exprime o verdadeiro homem de bem, quando é a oportunidade de o fazer, e outra maneira distinta desta, a qual está ligado e na qual se exprime o homem nado e criado ao invés daquele. Quais são essas maneiras? O homem que julgo moderado, quando na sua narrativa chegar a ocasião de contar um dito ou feito de uma pessoa de bem, deverá exprimir-se como se fosse o próprio e não se envergonhará dessa imitação, sobretudo ao reproduzir atos de firmeza e bom senso do homem de bem. Querê-lo-á em menos coisas e em menor grau, tanto essa pessoa tiver tergiversado devido à doença ou à paixão, ou mesmo à embriaguez ou qualquer outro acidente. Quando, porém, se tratar de algum exemplo indigno dele, não quererá copiá-lo seriamente quem lhe é inferior, a não ser de maneira superficial. Quando ele tiver praticado algum ato honesto e mesmo
e mesmo assim sentir-se-á envergonhado, ao mesmo tempo por não ter prática de imitar seres dessa espécie e por se aborrecer de se modelar e de se formar sobre um tipo de gente que lhe é inferior, desprezando-o no seu espírito, a não ser como entretenimento. Aqui, meus queridos, acredito eu, é claro que o Platão escreve às vezes, escreve de uma maneira assim um pouco não direta, e acredito aqui que ele queira dizer, queira nos falar a respeito, o que você acha disso? A respeito daqueles escritores que colocam na boca de seus personagens, porque lembre-se, nós estamos tratando aqui sobre narrativas, sobre contos, sobre possibilidades, que é muito da época, fábulas, onde um ser humano tenta colocar nos seus personagens, às vezes até, eu vou dizer, semideuses, não é? Porque a gente está falando muito aqui de um tempo em que isso era bastante colocado, em que o ser humano não vive aquilo que está expondo, que está dizendo. E aí, e aqui está a minha opinião sobre isso, me parece que Platão diz o seguinte: aqui nós precisamos tomar muito cuidado com aquela pessoa que parece estar embriagada porque fala em nome de outra pessoa e não talvez o que sente, e coloca esses pensamentos nas suas fábulas, nos seus livros. Por quê? Porque essas fábulas, esses livros, se nós tomarmos ao pé da letra e colocarmos para os nossos futuros governantes ao pé da letra, talvez não lhes faça bem. Isto é, talvez não faça bem aos nossos futuros governantes que nós estamos formando. Então, me parece que é bem por aí que Platão quis dizer. Quando, porém, se tratar de algum exemplo indigno dele, não deverá copiá-lo seriamente quem lhe é inferior, a não ser de maneira superficial, quando ele tiver praticado algum ato honesto. E mesmo assim, sentir-se-á envergonhado, ao mesmo tempo, por não ter prática de imitar seres dessa espécie e por se aborrecer de se modelar e de se formar sobre um tipo de gente que lhe é inferior, desprezando-o no seu espírito, a não ser como entretenimento. É natural, respondeu ele, o Adimanto, então, né? Portanto, Sócrates diz, servir-se-á de uma forma de exposição no gênero da que nos abordamos há pouco a propósito das epopeias de Homero. E o seu estilo participará de ambos os processos, a imitação e as outras formas de narração, mas num discurso extenso, outro lugar haverá para a imitação. Não está certo o que eu digo? E o Adimanto responde: está, e muito, pelo que respeita a necessidade desse tipo de orador. Aqui, para a gente poder entender, talvez Sócrates coloque os escritores das narrativas antigas, das fábulas, como, de certo, grandes imitadores, grandes, vou usar uma palavra minha, grandes mentirosos, porque
o escritor se coloca numa posição em que ele talvez nunca esteve. O escritor, de um modo geral, coloca na boca de suas personagens muita coisa dele. Então ele imita a personagem. Imitando a personagem, ele corre o sério risco de mentir. Ele corre o sério risco de inferiorizar aquele personagem também. E é isso que Platão, me parece, nos coloca uma certa angústia de verificarmos se aquilo que está escrito, e aqui uma tradução minha para o nosso século, se aquilo que está escrito é realmente para nós. Então, o que fica do suprassumo desse pequeno capítulo é que nós devemos colocar a nossa ideia, a nossa formação, a nossa conformação ao texto ou não, a depender do nosso entendimento. Valeu, ufa! Mais um pequeno capítulo do A República de Platão. Em breve volto com mais um vídeo. Continue aí, continue firme aí. Valeu? Até a próxima.